Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e hoje a gente vai para mais um React e esse é relacionado à gestão de rotinas, gestão da rotina da tua equipe, da rotina do teu setor, da tua rotina e etc. Partindo de uma premissa que é esta propaganda aqui, se eu não me engano, isso aqui é um método, né, que essa menina vende, algo assim, método MRPP. Yasmin, eu não sei exatamente qual é o nome, né, mas não importa. Então, isso aqui me chamou a atenção, eu vi no Instagram e eu printei, né, vou te ver aqui, ó, meu telefone, printei, para fazer um react aqui no canal, e discutir um pouco sobre o que está dito aqui. Então a pergunta é, não sei se essa pergunta, deve ser alguém que são um seguidor ou algo do gênero, que pergunta o seguinte: "Sou líder da empresa, como faço para organizar as rotinas?", né. E aí O que que é a o que é respondido aqui, né. Como líder, precisa definir suas rotinas gerenciais estruturadas. Só depois de organizar as suas, é que você poderá organizar do seu time. Se quiser organizar suas rotinas, aperte aqui e comece agora a organizar a sua gestão. Bom, por que que isso é uma visão completamente equivocada, não que o método eu não conheço, não conheço essa pessoa também, mas uma coisa eu sei. Hã, e o que eu vou argumentar, né, vai querer de alguma forma tentar provar que isso é uma visão equivocada. Qual é a visão equivocada? Que tu precisa organizar as tuas rotinas primeiro e depois organizar as rotinas do teu time. Isso é uma visão completamente equivocada. Por quê? Existem va Vou tentar responder de várias formas, né. Mas primeiro ponto, você está lá para organizar as rotinas do teu time. Então, o teu sucesso enquanto gestor, gerente, diretor, sei lá, não importa, diretor até não, né, mas gestor de equipe, né, o teu sucesso é a soma do sucesso dos membros da tua equipe. Então, o trabalho é realizado por eles, não por ti. Se o trabalho é realizado por eles e não por ti, e o teu resultado é entregue por eles e não por ti diretamente, tu só indiretamente, como que você não vai priorizar a organização das rotinas deles, ao invés da tua? Se tu priorizar a organização das tuas rotinas, partindo do pressuposto que existe um trabalho teu desconectado da tua equipe, e a gente vai talvez argumentar a respeito disso mais adiante, o que que a tua equipe vai fazer? Caos completo. Até tu te organizar, porque tu é o centro do mundo, né, tu é o gestor, tu é o centro da tu é o centro do setor, né, então até tu te organizar, enquanto isso vai ficar todo mundo esperando lá. Mas tu é gestor de 60 pessoas, né, tu vai organizar as tuas rotinas. Que rotina que tu vai ter se não tiver a tua rotina, ela é montada de em cima da rotina da tua equipe. Porque se tu não montar a rotina da tua equipe, tu vai montar a rotina pra quê, na realidade? Tu vai fazer o quê? Então, essa visão, né, isso aqui talvez seja um argumento mais para vender o método, né, que eu acho eu na minha percepção, é um argumento bem ruim, dessa pessoa que ela usou, mas isso está completamente equivocado e completamente invertido. Não existe a mínima chance de tu montar uma rotina para ti e depois montar a rotina do teu time. Hã, existe um trabalho a ser feito, né, e a gente pode pensar, assim, na definição mais simples, e mais antiga do trabalho de um supervisor, né, que é, hã, supervisionar se o trabalho está sendo executado primeiramente, se as pessoas estão, chegando no horário, se as pessoas estão indo trabalhar, se elas estão fazendo o trabalho de acordo com as especificações de um procedimento ou das melhores práticas, ou do que o próprio supervisor define como régua de qualidade, né.
Se as pessoas estão fazendo aquilo que elas são pagas para fazer, né. Vamos definir da maneira mais simples, mais antiga, a definição mais antiga é essa, né, uma visão de comando e controle. As pessoas estão seguindo as tuas ordens e tu vai controlando as pessoas, tu dá o comando e controla, dá o comando e controla. Isso é uma visão antiga, obviamente, e muito ruim e muito daninha para o próprio supervisor, né. Vamos pensar que a gente esteja falando de gerente, vamos estabelecer nossas rotinas gerenciais, né, e etcétera, que nem aqui é sugerido. Beleza, tua rotina gerencial, e a gente pode falar de gerenciamento ainda dentro do cargo de supervisor ou de coordenador, que eu entendo gerenciamento não, claro que gerente é um cargo, né, mas gerenciamento pode ser feito por qualquer pessoa que esteja num cargo de gestão, né. Então, eu entendo dentro da minha visão, a gente tem, vários pontos, né, no trabalho de um líder. Então eu coloco, né, deixa eu botar aqui, líder, eu coloco, primeiro, que não existe condição de ser hoje, nos dias de hoje, com os desafios que a gente tem hoje, tanto em termos de atenção das pessoas, em diferença de gerações, né, em um mundo com pessoas com muita informação e pouco conhecimento, um mundo em constante mudança, onde tem que estar promovendo mudanças, hã, num ritmo muito mais acelerado do que 10, 15, 20 anos atrás. E gerente não faz mudança, quem faz mudança é líder, né. E eu já expliquei isso no meu curso, tá lá, quem quiser vá lá, o curso é Liderança de Equipes, Manual de Ação. Até vou deixar o link nesse livro nesse vídeo aqui, mas eu coloco como gerenciamento ou gestão, como uma parte do trabalho do líder, que ele não vai fazer o tempo todo. Aham. Então, o gerenciamento, ele é feito primeiro do ativo que a empresa te entrega, que qual é o ativo? As pessoas. Então, um gerente, um supervisor, um coordenador, vai ser entregue para ele alguns ativos. O primeiro, uma carteira de funcionários. Então, no meu caso, 70 funcionários. Ok. Vai ser entregue para mim também uma carteira de ativos. Então, por exemplo, as máquinas dos setores A, B e C. É entregue para mim também. Então, a minha gestão, falando de maneira bem simples, dentro da manutenção, ela vai ser voltada para as pessoas. Vou ter que fazer gestão de pessoas, mesmo que não que essas 70 pessoas respondam para mim diretamente, mas eu preciso estruturar algum tipo de gestão em cima dessas pessoas, com o meu time, né. E aí, ó, eu preciso estruturar uma gestão de pessoas com o meu time para gerenciar essas pessoas, não é para mim gerenciar a minha rotina, né. Vamos lá, no primeiro momento. Eu preciso estipular um sistema de gestão para esse maquinário aqui, que é o resultado. Então, qual é o resultado do gestor de manutenção? Disponibilidade de máquina, né. Esse é o resultado mais importante no gestor de manutenção, é que as máquinas estejam disponíveis quando a empresa quiser usá-las. É por isso que a gente faz estratégia, por isso que a gente faz tática, por isso que a gente monta departamentos dentro do setor de manutenção, né. A gente, cria planos de manutenção, né. Então, bom, quando eu for estruturar algum tipo de rotina, tá, que eu posso pensar em rotinas, e isso já pensando num cargo de gerenciamento. Se eu tenho supervisor, e aqui ele vai ter uma equipe com 8, de 5 a 8 pessoas, que talvez já seja um limite aí, né, para ele conseguir fazer um bom trabalho. Eu posso estabelecer as rotinas de gestão dele, mas eu tenho que estabelecer as rotinas de intervenção entre ele entre essas pessoas e os equipamentos. Eu preciso estabelecer rotinas e fluxos de trabalho que permitam que eu consiga
atingir os meus objetivos. Que qual se é uma que nem eu falei, que qual é o objetivo mais simples no gestor? Disponibilidade. Então, para mim atingir isso aqui, eu vou fazer planos de manutenção, etc. Eu vou planejar, vou identificar problemas, eu vou criar um fluxo de trabalho dentro da gestão de manutenção, onde esse fluxo de trabalho não é meu, é do setor. Então, eu preciso criar um fluxo de trabalho do setor em primeiríssimo lugar. E esse fluxo de trabalho do setor precisa me entregar disponibilidade. E eu vou criar uma meta para ver se eu uma meta e um indicador para ver se eu estou conseguindo atingir isso ou não, né. Então, a primeira rotina, os processos, que não chega a ser nem rotina, né, mas primeiro tem que estabelecer os processos, né, porque tu vai fazer rotina do quê? Se não tu não estabelecer dentro do seu setor de manutenção, um processo de entrada de pedidos, um processo de análise, um processo de que aqui a gente pode chamar de gatekeeper, né, um processo de planejamento, um processo de antes ainda, né, que seria o zero aqui, de busca de problemas, vamos botar de BP aqui, busca de problemas, zero. Que B horrível isso aqui, né. Um processo de busca de problemas, entrada, que a gente chama de solicitação de serviço, análise, planejamento, aquisição de material, compras, né, programação, execução. E aqui análise, no caso, seria gatekeeper, e aqui controle. Os que executa vem para o controle compila, isso vai gerar indicadores, né, e isso aqui vai ficar sob a responsabilidade do controle, aqui vai ficar sob a responsabilidade do PCM, deixa eu ver agora. Programação, aqui. Opa, esse processo aqui não. Isso aqui sai fora, espera aí que eu tenho que apagar. Cadê minha caneta? Eu não queria apagar tudo. Eu não tenho opção de não apagar tudo? Mas o que é isso, cara? Não, não, aí me sacaneou. Bom, mas então aqui a parte de buscar problemas não entra dentro do PCM. Aqui é PCM, aqui é inspeção, aqui é execução, aqui é PCM também, mas essa análise poderia ser feita pela engenharia, sei lá, eu tanto faz. Bom, agora eu passo a vagar. Então aqui eu estou montando processos, fluxos e macrofluxos de trabalho, né. Eu já criei documentos, ordem de serviço, solicitação de serviço, e aí minha rotina está onde? Aqui? Em lugar nenhum. Que minha rotina? Eu não tenho rotina, eu não tenho escuta assim, ó, eh, tu como supervisor, gestor, tu não tem razão de existir se não tiver, pessoas, processos e ativos para gerenciar. Então tu começa de lá para cá, porque muito do teu trabalho não vai ser uma rotina quando tu está em criação, né. Se eu estou em estruturação e etcétera, eu posso ter uma rotina de agenda, mas não uma rotina de trabalho. Porque imagina o seguinte, eu não estruturo a rotina do meu pessoal. Então se eu não estruturo a rotina do meu pessoal, quer dizer que a cada momento eles vão estar fazendo uma coisa diferente que eu já nem sei muito bem o que que é. E se eu não estruturo a rotina do meu pessoal, eu estou garantindo que a minha entrega será variável. Porque o que estabiliza a entrega é a rotina, mas a deles, não a minha. Paga tudo. Então, o que estabiliza a entrega é rotina. Então, se eu tenho rotina de trabalho, né, eu tenho estabilização de entrega. Ah, Bruno, mas o que é estabilização de entrega? Estabilização de entrega é, por exemplo, se tu tem uma rotina, ela produz um resultado, né? A rotina produz um resultado. Então, R é igual a R. Rotina é igual a resultado, né? A gente pode igualar essas duas coisas. Tu vai ter uma variação permissível, mais ou menos 5%. Isso pode ser medido dentro de uma
do indicador. Que nem eu falei, nós estamos falando aqui de disponibilidade. Então a disponibilidade do teu mês, 5% é muito, né, mas vamos deixar assim, já que eu falei 5%, vai 5%. Tu tem uma disponibilidade de 90 em janeiro, aí 95 em fevereiro, eu odeio essa canetinha. E em março, 92. Até aqui a variação máxima que tu teve foi de 5%. Em abril, 85, variou, né? 5%. Beleza. Para te entender o seguinte, é a tua rotina que entrega isso aqui. Quando tu chegar lá no final do ano e tu tiver lá não é médio, é acumulado, a maneira certa de medir. Mas vamos pensar que tu chegou lá, tua meta era 95, tu entregou 95,2% de disponibilidade. Se tu quiser chegar em 97, não vai ser só a tua rotina que vai te entregar isso. Se tu quiser chegar em 97, tu vai ter que fazer algum tipo de melhoria. E essa melhoria vai ter que se integrar na tua rotina. Mas a rotina do teu setor, rotina do setor, que a gente pode chamar de processos. E esses processos terão que ter rotina humana para conseguir serem cumpridos. Então aqui a gente tem a rotina do setor, que é os processos, rotina humana, que é das pessoas, que eu chamo de RSP, que nada mais é do que rotina semanal padrão. Então, por exemplo, eu tenho um planejador de manutenção, um programador. De segunda a terça, eu vou abrir os horários dele, né? Isso vai ficar mais ou menos assim. Ah, mas isso é sacanagem não ter como apagar, ou eu não sei também, né? Isso aqui é uma semana, tá? Não vai dar, não vai caber muito, mas vocês vão entender. Aí o horário do cara começa às 8, 9, 10. Aí tá aí meio-dia, aí às 13, às 14, beleza. Isso aqui vai ter, nossa senhora, velho. Olha isso, cara, olha isso aqui. Ah, tá muito ruim, né? Eu não consigo, deixa eu ver. Ó, agora melhorou, hein? Que tristeza. Vai ficar assim, porque senão eu vou ter que apagar tudo de novo, aí é brabo. Aí eu sou lá o supervisor do PCM, lá do planejamento, né? Nossa, velho. Ui, tá, tá horrível, mas tá bom. E essa rotina aqui a gente vai fazer uma rotina com um planejador. Planejador, programador, que normalmente as empresas trabalham com essas duas funções do mesmo cargo. Segunda, o que esse cara vai ver? Segunda-feira, conferir backlog. Conferir backlog, às 8 às 9. Depois das 10 ao meio-dia, ele vai planejar serviço. Planejar serviço, planejar serviço. Aí ele vai almoçar, depois ele vai fazer o quê? Planejar serviço, planejar serviço. Na terça-feira, esse cara vai fazer priorização de serviço. Priorização de serviço, planejar serviço, planejar serviço. Na quarta-feira, vamos supor que a nossa programação é na quinta, ele já começa a programar. Então, fazer filtro de programação, fazer uma priorização dos serviços, fazer uma reunião com a execução, montar carteira programada, tá, 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 tá. Na quinta-feira, tá, 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 e aqui ele vai apresentar a programação na reunião tal. Estou montando a agenda do cara. Essa agenda vai me entregar, que eu chamo de RSP, né? Ela tem que entregar o quê? Ela tem que entregar o meu processo. O processo de planejamento, o processo de programação. Claro que eu tenho que montar isso junto com um cara. Mas se eu não montar isso, o que eu vou supervisionar? O que eu vou gerenciar? Se ele não tem nada. Se ele não tem um processo, se ele não tem uma rotina. Se ele não tem nada disso, eu não tenho que gerenciar. Vou gerenciar o que é a presença dele. Ele olhar para mim, olhar para ele e
Tá entendendo? Como as coisas estão invertidas? Muito invertidas, né, que nem foi colocado aqui por essa pessoa. Então, a minha rotina como gerente, como coordenador, como supervisor, como gestor, ela só vai ser possível, assim, tu vai conseguir enxergar ela a partir do momento que começar a enxergar a rotina do teu setor, do teu pessoal. Porque por que que às vezes não funciona aquele macro fluxo de trabalho, né? Inspeciona, gatekeeper, planejamento, programa. Por que que isso não funciona? Porque tu não desce mais um degrau que é a RSP. Porque quando eu estou colocando lá que tem que planejar, eu estou criando um macro processo, né, do meu setor. Ou se eu estou numa produção lá, uma linha de produção e etc, estou criando um macroprocesso do meu setor. Tá, mas como as pessoas, atuarão para cumprir aquele macroprocesso? Que é o que de fato importa, porque senão ele não vai ser cumprido. Então, um dos trabalhos do gerenciamento é tentar compreender se o macroprocesso que ele criou está entregando resultado. Se a estratégia que ele criou está entregando resultado. Que é aí eu acho que é das mais difíceis de todas, desde que ela esteja sendo cumprida. Uma das atividades do gerenciamento é saber se esse desenho aqui, que ele fez, está sendo cumprido. Mas quando eu fiz esse desenho aqui, para que pessoas trabalhem dentro desse fluxo aqui, e esse fluxo vai se repetir aqui dentro numa escala micro, ó, vai ter a mesma coisa, uma escala menor, que é um procedimento, né, no mínimo, né, um fluxograma de trabalho. Dentro esse aqui, ó, dentro dessas, se eu abrir isso aqui, vai ter um fluxozinho igual esse aqui dentro. Só que aqui é o fluxo do setor. Aqui pode ser o fluxo do cargo ou da função. Se eu estou falando em planejamento de manutenção, ó, tá baixa a bateria. Eu vou ter que ter um fluxograma de planejamento de manutenção. Se eu estou falando de programação, eu vou ter que ter um fluxograma de programação de manutenção. Não fugir disso. Tenho que ter, tenho que ter. Ou, sei lá, aqui, inspeção, tem que ter fluxograma de inspeção, etc. Mas por que como é que eu vou saber se isso aqui está sendo cumprido? Primeiro, eu preciso desenhar isso aqui que possibilite isso aqui ser cumprido, que é o procedimento para a pessoa conseguir cumprir o meu macro processo. Tem que planejar, tá, mas como é que vai fazer isso aí? Então, o que que muitos gestores fazem? As consultorias, vocês, meus amigos consultores, vocês erram em entregar uma coisa que um livro entregava, que é não abrir isso aqui. E quando tu não abre isso aqui, existe uma distância muito grande entre esses macroprocessos. E assim como existe uma distância muito grande entre isso aqui, ó. Vamos botar que aqui seja planejamento, que seja programação. Esse handover aqui, ó, passagem de bastão, é uma distância enorme. Como é que ela vai ser feita? Erra aí os consultores também, erra aí os gerentes que não estabelecem isso. Erram também em dizer que tem que planejar, mas também não pensar como vai ser planejado. Então aqui eu estou montando, isso é um trabalho enorme, gigantesco, gigantesco. E muitos setores ficam no limbo, por não ter isso aqui. Por exemplo, engenharia de manutenção. Ah, o que que a engenharia de manutenção tem que fazer? RSP. RSP nada. Tem que fazer RCA. RCA, RCA, isso é entregável da engenharia. RCA, 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 engenharia de manutenção, RCA, RCA. Então, peraí, cara. Só isso. Porque isso é importante entender.
O trabalho da engenharia de manutenção, nesse caso específico que eu estou citando, ele está desconectado da estratégia de manutenção. A rotina deles está desconectada do teu macroprocesso. Aonde que se encaixa a análise de causa raiz dentro do teu macroprocesso de manutenção? Vai entrar em análise, tá, beleza, tá, mas aonde mais ela poderia agregar valor? Aonde mais esse departamento poderia agregar valor? Não poderia fazer análise estatística? Não poderia fazer análise quantitativa de falhas? Não poderia melhorar, talvez, de alguma forma, os procedimentos de trabalho, de execução? Não poderia trabalhar em diminuir o MTTR de alguma atividade, planejada ou corretiva, não importa? Poderia, mas isso tem que estar integrado no macro para descer para o micro. Então, para vocês entenderem, o macroprocesso é como a engenharia de manutenção se encaixa dentro do fluxograma da manutenção. O macroprocesso é como o planejamento se encaixa dentro do macrofluxo de gestão de manutenção. E aí a gente vai chamar isso aí de setor ou não, isso é secundário. Isso é secundário. Às vezes não vai ser um setor. Às vezes o inspetor vai estar dentro do PCM. Às vezes o engenheiro de manutenção não vai estar num departamento separado do PCM, vai estar junto, não sei. Depende do tamanho, depende da tua estratégia que tu for fazer. Mas esse handover, esse macroprocesso, essa abertura em microprocesso vai ter que acontecer. E eu te pergunto, se eu não tenho nada disso, eu vou gerenciar o quê? O que tu vai gerenciar se eu não tenho nada disso? O que tu vai gerenciar? Tu vai gerenciar o quê, cara? O quê? Tu vai gerenciar quebra, tu vai gerenciar falha, tu vai gerenciar a expectativa da operação, vai ficar contando história, tu tá perdido, né? Assim como essa pessoa está sugerindo aqui. Que eu vou montar minha rotina do quê? Rotina do quê? Tu tem do quê? Não existe gestor montar a própria rotina e depois montar a rotina do time. Isso assim, ó, não existe nem pensando da maneira mais simplória do mundo, assim, que é, cara, imagina assim, ó, o serviço mais simples do mundo, né? Mais simples, vamos pensar que nós vamos fazer a limpeza aqui de casa. Eu sou o supervisor, você veio aqui para ajudar a limpar a casa. Se ralou, né? Tá, beleza. O que eu vou fazer primeiro? Vou terminar o trabalho. Não tem rotina, não tem nada. Ó, Bruno, tu vai ficar com o quarto. Ah, Fernando, tu vai ficar com a cozinha. Fulano, tu vai ficar com o banheiro. O outro vai ficar com a área, etc. Tá ok? Tá aqui, ó, as vassouras, tá aqui, etc. O que eu fiz primeiramente? Eu montei uma rotina de trabalho para vocês. Não é bem uma rotina, mesmo pensa o seguinte, nós vamos ficar a semana inteira aqui, Bruno, tu vai ficar a semana inteira limpando o banheiro, tá, é uma rotina. Ela é a melhor de todas? Não. O ideal se eu fornecesse para ele um procedimento, se eu fornecesse para ele um nível de padrão, né? Olha, precisa estar limpo nesse estado aqui, ó. Legal. Mas isso é uma evolução. Mas aí eu vou me sentar, nós estamos aqui. Imagina o seguinte, tem 10 colaboradores esperando ali, e aí eu montando a minha rotina. Bom, baseado no quê? Não. Eu vou montar a rotina deles, depois que eu sei que o Bruno vai ficar a semana inteira no banheiro, eu vou lá para inspecionar o trabalho do Bruno, eu vou ver se o Bruno está avançando conforme eu gostaria que ele avançasse, né, que segundo ele chegasse até esse ponto, terceiro, e lá na sexta-feira ele tivesse só o ralo para limpar, sei lá eu, tá entendendo? Mas eu preciso montar minha rotina em cima do trabalho da minha equipe, não é o contrário. Isso não existe, entendeu? Legal? Bom, eu acho que espero que tenha ficado claro. Rotina de trabalho é uma coisa extremamente importante. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu sugiro esse livro aqui do Vicente Falcone, Gerenciamento da Rotina de Trabalho do Dia a Dia. Eu tenho a 9ª edição aqui, né? Melhor livro de rotina de trabalho do Brasil. Ih, disparado. Não tem nada nem semelhante com isso aqui no país. É o melhor livro que tem. Legal? Espero que vocês tenham gostado, então. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam nesse canal e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.